Fala galerinha do YouTube, eu vim aqui mais uma vez trazer algumas curiosidades para vocês. O tema do nosso canal de hoje vai ser a diferença linguística entre algumas palavras do português do Brasil para o português de Portugal. Roda a vinheta! O idioma português é falado por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, espalhado por 9 países e em 4 continentes. No Brasil, o idioma sofreu uma variação linguística muito grande ao longo dos anos, e essa variação linguística é nosso tema de hoje, já que nós vamos fazer uma comparação do português do Brasil para o português de Portugal. Eu separei para vocês 40 palavras. Vamos à primeira palavra: fato. Fato é algo real, algo que acontece, algo que aconteceu. Isso no Brasil, porque aqui em Portugal fato é terno, terno de se vestir. A segunda palavra, fixe. Aqui em Portugal, fixe é o nosso joinha aí do Brasil. Joinha não, nosso legal. Joinha é o que vocês vão dar nesse vídeo após acabarem de ver. Café da manhã. O nosso café da manhã aí do Brasil, aqui em Portugal, é chamado pequeno almoço. Exatamente, pequeno almoço. O nosso creme de leite aí no Brasil, aqui em Portugal, é chamado de natas. O nosso presunto aí no Brasil, aqui é chamado fiambre. E o nosso presunto aqui em Portugal é o nosso bacon aí no Brasil, né? O presunto aqui de Portugal é o bacon do Brasil. E o fiambre aqui de Portugal é o nosso presunto aí do Brasil. Deu para entender ou precisa desenhar? Eu acho que desenhar é melhor, porque isso é uma confusão filha da mãe. A outra palavra é tasca. Aqui no Portugal, tasca é como se fosse o nosso boteco aí no Brasil. Aquele lugarzinho que vende uma bebida, que vende isso, que vende aquilo. Aquele petisco, né, que as pessoas costumam ir no final de semana, enfim. Dublagem. Dublagem. Aqui em Portugal é chamado dobragem. Exatamente. Dobragem. Caminhão. A diferença linguística não só mesmo na escrita. Por quê? Porque caminhão aqui em Portugal não tem o NH. Ele se escreve diretamente com MI. Caminhão. De uma leitura fica caminhão. Mas se pronuncia caminhão, acredito eu, normal. Quinta. Quinta não é quinta-feira, pessoal. Quinta, aqui em Portugal, é uma fazenda, um local pequeno, onde as pessoas cultivam as coisas, né? Fazem plantações, enfim. No Brasil é chamado de fazenda, né? O sítio. Sítio no Brasil. Vamos dizer sítio, porque sítio geralmente é uma fazenda pequena no Brasil. E aqui uma quinta grande é como se fosse uma fazenda no Brasil. Por quê? Porque sítio aqui em Portugal nada mais é do que lugar. Todo português, às vezes, quando fala vamos a tal lugar, eles não falam vamos a tal lugar. Eles falam vamos a um sítio, vamos no sítio, vamos a um determinado sítio. Sítio aqui em Portugal é lugar. Ok, pessoal? Castanho. Aqui em Portugal não existe a palavra marrom. O que eles forem falar que for o nosso marrom no Brasil, eles falam castanho. Ok? Castanho. Miúdo. Miúdo, aqui em Portugal, no Brasil é a nossa criança, o nosso moleque, né? Aquele a gente fala, moleque. Então aqui eles falam miúdo. Puto. Em Portugal, puto é o adolescente do sexo masculino. Naturalmente a gente se pergunta se o adolescente do sexo feminino, ou melhor, do sexo masculino é puto, então do sexo feminino é puta. Não. Puta continua sendo puta em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil, eu achei que me confundi. Aqui em Portugal, puto é o adolescente do sexo masculino. Quando se for tratar do sexo feminino, a gente fala rapariga. Olha só que confusão. Rapariga no Brasil é amante. Aqui em Portugal, rapariga é uma moça, uma adolescente feminina. Enquanto, né, se a gente for falar isso no Brasil, sinceramente, a gente pode tomar até uma pena. Autoclismo. Autoclismo nada mais é do que descarga. Né? Quando você usa o sanitário, você vai lá e dá uma descarga. Aqui em Portugal, se fala autoclismo. Eclã. Eclã é a tela do seu celular, ou a tela de uma televisão, ou a tela de qualquer coisa. Eclã. Porque tela mesmo, aqui é como se fosse, por exemplo, um quadro. Isso é uma tela.
ok? Almeidas. O que são almeidas? Almeidas é um termo utilizado para falar gari, tá? Grelos. Grelos aqui em Portugal é um vegetal. No Brasil, todos nós sabemos que é um órgão sexual feminino. É isso aí. Aqui em Portugal não existe açougue, existe talho. Então, quando você for comprar uma carne, independente da qual seja, você vai no talho. A aeromoça no Brasil, em Portugal, é chamado hospedeira de bordo. Se você quiser chupar uma bala aqui em Portugal, você vai ter que ir no local que venda e pedir um rebuçado. Porque se você for lá e pedir uma bala, eles vão mandar vocês irem numa casa que venda artigos para arma, para caça. Porque em Portugal, rebuçado é bala. Aqui em Portugal nós não usamos a palavra banheiro, nós usamos casa de banho. Eu particularmente não entendo muito bem de onde é que surgiu essa palavra, até porque o banho não tem casa, né? Vai saber. Casa de banho. Cafezinho. Cafezinho. Se vocês forem aqui em Portugal, vocês podem pedir um cafezinho normalmente. Mas tem uma gíria que é utilizada mais lá para cima, para a área do Porto, que é chamado bica. Então vocês podem ouvir um português falar, vamos tomar uma bica. Então bica é cafezinho, tá? Mas isso é um termo que pode se usar normalmente café. Se você quiser pedir um cafezinho, você pede um cafezinho normalmente. Não precisa necessariamente você falar bica, porque como eu disse, isso é uma gíria. Isso também que eu tô, né? Eu tô resfriado. No Brasil nós falamos resfriado. Aqui nós falamos constipado, ok? Uma palavra muito interessante, não é muito utilizada aqui em Portugal, mas é isso aqui. Por exemplo, aqui nós temos uma caixa, né? Uma caixinha. Bom, apesar de não ser muito utilizada, no dicionário nós temos isso aqui descritivo como uma boceta. Exatamente. Uma caixa aqui em Portugal pode ser dito como uma boceta, ok? Outra coisa interessante também. Aqui em Portugal não existe calcinha. As mulheres aqui usam cueca. As mulheres usam cueca. Pensa na loucura. Não existe calcinha, tá ok? Então nós homens, eu não sei o que é que a gente usa. Eu acho que é cueca também. Mas pelo menos até onde eu saiba, calcinha aqui é cueca. Celular. Aqui nós chamamos celular de telemóvel, tá ok? Outra coisa interessante também, por exemplo, aqui em Portugal é muito comum o português que for pegar uma fila, no Brasil nós falamos fila, eles falam, eu vou pegar uma bicha. Quando eles falam que vão pegar uma bicha, eles não estão querendo dizer que vão pegar um homossexual, não. Bicha, aqui em Portugal, é uma gíria para fila, ok? Conversível. Aqui em Portugal, o termo conversível não existe. Eles usam a palavra descapotável. Então, carro conversível aqui é carro descapotável. Outra palavra interessante é injeção. Na forma comum seria injecção, com C, ok? Mas na gíria, que é muito usada aqui, é muito comum você ouvir uma pessoa, por exemplo, dizer que vai tomar uma pica, ok? Eles não falam injeção, eles falam pica, que é a mesma coisa de injeção, ok? Porém, a mesma palavra pica, ela pode ser utilizada para mais duas coisas, que é ânimo. Vocês vão dizer, por exemplo, em português ele pode dizer que ele vai tomar uma pica, mas não a pica de injeção. É um ânimo. Ou também pica, que é o guarda que geralmente está para fiscalizar os transportes públicos, ok? Também é chamado de pica. Outra palavra que não se utiliza aqui em Portugal é pedestre. Aqui em Portugal, pedestre é chamado de peão. Inclusive tem uma situação muito interessante e um pouco engraçada que aconteceu comigo quando cheguei aqui. Foi ali em Arroios. Eu estava para atravessar a pista e estava escrito bem lá, passagem de peões. Quando eu li, eu pensei que eram os peões das obras. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar e eu vi que peão aqui é pedestre, ou seja, não tem nada a ver com peão de obra que a gente utiliza no Brasil, ok? Ônibus, aqui em Portugal, é chamado de autocarro, ou de uma forma não tradicional, de uma gíria muito utilizada pelos mais jovens, que é caminhoneta, tá?
Então, caminhoneta e autocarro é o nosso ônibus. Sorvete aqui é chamado de gelado. Suco aqui em Portugal é chamado de sumo. Exatamente, sumo. Trem. O trem aqui em Portugal é chamado de comboio. O metrô que a gente pega aí no Brasil, aqui é chamado de metro. Exatamente, metro. De metragem. Aqui eles chamam metro, o metrô aí no Brasil. No Brasil nós utilizamos a palavra xícara, que aqui em Portugal é chamado chávena. Chávena. Ok? No Brasil nós também usamos a palavra chopp, que aqui é chamado de imperial ou fino. Ok? Mixer. No Brasil a gente tem um mix, que é aquele negocinho que a gente geralmente usa pra bater as coisas, né? Você bota uma mistura dentro de um copo e aí mista. Então a gente chama isso aí de mixer. Aqui em Portugal isso é chamado de varinha mágica. Eu não sei de onde é que surgiu essa história. Eu acho que o cara estava assistindo Harry Potter e aí ele foi fazer uma mágica e colocou, sei lá, a varinha dele de brinquedo no copo e começou a mexer. Ele teve a ideia de colocar um motor naquilo e aí surgiu a varinha mágica, tá? Eu acho que foi isso aí que aconteceu. E a última palavra da nossa lista aqui, que é a mensalidade paga nas faculdades. Isso, não nas faculdades, mas em cursos, enfim. É chamado de propina aqui em Portugal. Não é a propina aí do Brasil, não. A propina aqui em Portugal é mensalidade. Então, pessoal, essas aí são as palavras que eu separei. Foram ao todo 40 palavras que eu separei para vocês. Mas eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo alguns outros sites com algumas outras palavras, inclusive essas mesmas, para vocês estarem lendo e, se tiverem curiosidade, estar pesquisando mais, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bastante divertido para vocês e tenha matado algumas curiosidades da diferença linguística do português de Portugal para o português do Brasil, ok? Feliz Natal para vocês e curtiram esse vídeo? Favoritem aqui embaixo, fica aqui. Eu acho que dessa vez eu acertei, porque geralmente eu aponto para cá, mas está cá. Eu acho que é aqui. Eu não sei se é aqui ou se é aqui. Mas aqui embaixo tem um joinha. Vocês vão lá e favoritem esse vídeo. Também vão lá e cliquem em compartilhar. Compartilhem nas suas redes sociais. Compartilhem para os seus amigos. Compartilhem no WhatsApp. Compartilhem no Instagram, no Facebook. Em tudo que é rede social que existe aí. Ok? Se inscrevam no... Falei ok de novo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, que é para poder vocês receberem notificações de nossos novos vídeos. E é só. Pode desligar. Tchau. Ah, sou eu que desligo. Esqueci.